Olá pessoal, tudo bem? Hoje, novamente, nós vamos ter um programa diferente. Hoje nós vamos complementar um programa gravado ao vivo em Belo Horizonte, que nem aconteceu no programa que já foi transmitido do Bernardo Gonçalves Fernandes, lá sobre o discurso do ódio. Lembra que por um problema técnico, uma parte das nossas perguntas sumiu? Bem, sumiu com ele e sumiu também com o Bruno Zampier, que é um jurista sensacional, professor de Direito Civil, meu colega, professor de Direito Civil, e que fez um trabalho sobre bens digitais. Foi objeto, inclusive, da dissertação de mestrado dele, que eu tive a honra de avaliar. O cara sabe muito. E hoje eu vou fazer, como eu fiz no programa de Bernardo, a interação, a complementação ao vivo aqui, neste momento, com barba, diferente da época que eu estava sem barba, mas fazer o programa para que vocês tenham o prazer, o privilégio de ver este grande jurista da nova geração falando sobre um tema em que ele é uma das maiores autoridades do país. Eu resolvi fazer esse formato diferente, porque você merece ter esse conhecimento. Bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Bens digitais. Este é o tema do Papeando de hoje e que eu chamei para falar. Bruno Zampier, professor de Direito Civil, delegado da Polícia Federal e uma das maiores autoridades no Brasil sobre o tema, que fez inclusive uma dissertação de mestrado, se tornou livro, que é, sem sombra de dúvida, a maior referência literária no Brasil. Vamos papear. O que são bens digitais? Seria uma nova categoria de bens jurídicos? Pois é, Pamplona. Eu tive esse estalo em 2010, quando eu estava viajando no exterior e vi uma reportagem de um senhor que havia morrido e a mulher dele queria que o Facebook dele fosse extinto. E aí ela começou um dilema jurídico junto ao Facebook. Eu li isso num jornal na Inglaterra na época e na hora que eu li isso eu falei, caramba, isso é uma polêmica realmente de direito civil, sim, de direito sucessório. Afinal de contas, esse cara alimentou por anos o Facebook dele e agora, morto, a mulher quer saber o que faz. Exatamente. Então eu comecei a levantar uma série de bens, objetos de relações jurídicas, daí a ideia de bens, que não estavam mais presos àquela clássica e tradicional ideia que a gente tem de bem móvel, imóvel, sim, aquelas classificações que a gente tem dentro do próprio Código Civil, que orientam a aplicação de todas as normas do nosso Código e do ordenamento como um todo. E aí eu cheguei à conclusão, assim como, isso não é privilégio meu, como outros autores estrangeiros estão chegando, a ideia de que haviam realmente digital assets, ou seja, ativos digitais, trazendo para a nossa legislação civilista bens digitais. Então, os bens digitais, para concluir, seriam esses bens que nós vamos alimentando, construindo ao longo da nossa vida, especialmente no campo do online, no campo da internet, e que, em algum momento, nós vamos ter que discutir se isso vai ter valor econômico ou se não tem, se isso é digno de tutela ou não, se isso é digno de sucessão ou não. Quais são os principais bens digitais que a maioria da população é titular hoje em dia? Você é titular, Pamplona, de um bem digital. Você está na 5ª temporada desse programa, que é um sucesso, e eu lhe pergunto, você já pensou o que vai acontecer quando você tiver seus 90, 100 anos, falecer, com esse legado que você está deixando na internet? Então, os canais do YouTube, e hoje a gente tem youtubers famosíssimos no Brasil, dos maiores do mundo, eles monetizam, eles geram dinheiro para esse cara, a profissão dele é youtuber. Um canal de YouTube pode ser considerado um bem digital. Uma página que você tem numa rede social pode ser considerado um bem digital. Hoje a gente tem vários digital influencers, que vendem coisas pela internet, indicam produtos, e essas páginas, elas geram tráfego, elas geram conteúdo, elas geram engajamento, elas geram riquezas. Verdade. Milhas aéreas pode ser considerado um bem digital. Hoje milhas aéreas não existe. Se amanhã você entrar no site da sua companhia aérea, logar e tiver 0, você fala, como assim? Eu tinha 150 mil, você viaja o Brasil o tempo todo, eu também viajo o tempo inteiro. Chegava, eu tinha 150 mil milhas, cadê as milhas que estavam aqui? Ah, elas expiraram. Como assim? Ninguém me avisou, ninguém me notificou. Expiraram, se você quiser, pague R$1.000 e reative as suas milhas.
Se você quiser, você transfere suas milhas para outrem. Aquela concepção da década de 90, de que milha era um direito personalíssimo, que era um favor que a companhia aérea dava aos clientes mais fiéis, isso já foi por terra há muito tempo. Quais são os principais problemas jurídicos suscitados hoje na disciplina dos bens digitais? Eu levantei alguns aqui nessa rápida interlocução nossa. Problemas sucessórios, que podem ser tanto de manutenção ou de extinção de uma página. Acesso pós-mortem a e-mail. Eu convido você que está em casa. Você se importaria da sua família, do seu cônjuge, do seu companheiro, do seu filho, acessar o seu e-mail depois da sua morte? Ou você preferia que isso não viesse a acontecer, preservando ad eternum a sua privacidade? Bruno, eu participei da defesa da sua dissertação. Fui da banca e lhe outorguei a nota máxima. E eu sei que você defende a instituição de um testamento digital. Como é que seria esse funcionamento? A minha defesa ela é um pouco mais ampla do que um mero testamento. A minha defesa, ela parte da premissa da autonomia privada. Eu acredito que ter ou não uma rede social, usar ou não um serviço de e-mail, ter ou não um canal de YouTube, acumular ou não milhas, ser titular de moedas virtuais, por que não? É uma opção que você faz dentro do espectro da sua autonomia privada. Isso não é um dever jurídico, isso é uma opção, isso é uma escolha. Então, eu acredito que como uma escolha no âmbito da autonomia privada, se você pode escolher ser titular ou não desses bens, você também deve ter o direito de dar a destinação que você bem entender aquele bem. Seja através de um testamento digital, seja através, por que não, de uma diretiva antecipada de vontade. Eu estou com uma doença em caráter degenerativo, estou perdendo paulatinamente a minha consciência e sei que a qualquer momento eu posso simplesmente esquecer a senha do meu Instagram. E meu Instagram tem milhares de seguidores. Será que eu não posso designar expressamente, seja no instrumento público, no instrumento particular, para que a minha filha, para que um amigo meu, para que um procurador de interesses digitais possa levar a cabo a administração daquele meu bem digital? Você acha importante a criação de um estatuto para disciplinar os bens digitais? Eu me considero bastante liberal. E como qualquer liberal, eu sou muito contra a intervenção do Estado. Mas isso significa ser contra também ao excesso legislativo, à inflação legislativa, fenômeno que acompanha o Brasil há tantas e tantas décadas. Né? Mas eu acredito que a lei deve cumprir o seu papel, que é o papel de adequação, de necessidade e, claro, de proporcionalidade. Então eu acho que, neste caso, a gente necessita de lei. E esse vem sendo o caminho traçado por vários estados norte-americanos, que vem regulamentando a destinação desses bens digitais. Porque, Pamplona, a gente tem vários interesses envolvidos. Verdade. A gente tem o interesse, né, do titular, Sim. Claro, é o que mais sobressai. A gente tem interesses familiares, como eu disse. A gente tem o interesse de terceiros. Porque se eu mando um e-mail para você contando um segredo meu, amanhã você vem a óbito, a sua mulher acessa seu e-mail, ela vai estar desvelando o meu segredo. Exato. E a minha privacidade na sequência. Exatamente. Então a gente tem interesse de terceiros também envolvidos. E nós temos, cara, interesses econômicos dos servidores, dos provedores de internet. Claro. Porque hoje, na pesquisa que eu fiz e está no livro, mais de 50 mil pessoas titulares de perfis no Facebook morrem todos os dias no mundo. O Facebook hoje tem aproximadamente 1,6 bilhões de usuários no planeta Terra. Então, aproximadamente 40, 50 mil usuários morrem por dia. Imagina a estrutura que o Facebook vai ter que criar dentro do seu organograma empresarial para atender famílias que querem dar a destinação aos perfis de pessoas mortas. Não à toa, tanto o Google quanto o Facebook, as grandes empresas de tecnologia do mundo, já estão nas suas ferramentas possibilitando o testamento digital. Verdade. Então hoje você pode escolher lá no Facebook, lá dentro das configurações, o que você quer que ocorra com o seu perfil, se você ficar incapaz ou se você vier a morrer. No Gmail, a gente tem a possibilidade de designar 10 pessoas que vão receber a senha do nosso e-mail, caso uma delas apresente ao Gmail a sua certidão de óbito. Ou seja, eles já estão antecipando essa problemática, evitando-se demandas judiciais, evitando-se ter que criar um setor para conciliar todos esses tipos de interesse, mas há um vácuo de legislação
e eu acho que nós temos que caminhar nisso. Acredito que lá para 2040 o Brasil vai estar discutindo isso aí, né? Só se a gente pensar que o Marco Civil da Internet ele é dessa década que nós estamos, e a internet já tem mais de 20 anos no Brasil, a gente já pode projetar o quanto isso vai ser lento no cenário brasileiro, ao meu ver. Não dá, talvez, para fazer um exercício de futurologia, mas dá, sem sombra de dúvida, para saber que este tema é palpitante, importante e premente. E eu diria mais, quando a gente faz o Papeando, a gente tem a oportunidade de trazer para uma plateia que esteja ávida de um contato com um grande jurista para tirar algumas dúvidas. E a gente vai fazer isso no próximo bloco. Professor Bruno, meu nome é Daniel. A pergunta que eu tenho para o senhor é, considerando os termos de adesão digital, os contratos de adesão feitos via eletrônica, como que se dá a classificação desses contratos, principalmente dizendo respeito ali às companhias aéreas, por exemplo, que inserem cláusulas que restringem, por exemplo, a transferência dessas milhas para outros titulares que não a própria pessoa? Como que seria a validade desse contrato? Daniel, eu acredito que, como qualquer contrato de adesão, há uma tendência a termos abusividade do poder de estipular. E acredito que as companhias aéreas, ao estipularem o caráter personalíssimo dessas milhas, estão inclusive atuando em venire contra facto próprio. Por quê? Porque hoje elas mesmas admitem, mediante pagamento de taxas, a transferência de milhas para terceiros. Então, eu acho que essas cláusulas têm tudo para serem declaradas nulas pelo Poder Judiciário. Professor Bruno, olá. Meu nome é Fernanda. Eu gostaria de saber se você acha que é possível obrigar os provedores a informarem aos usuários a respeito dos bens digitais. E isso seria um direito, né, um direito à informação? Minha amiga Fernanda, eu acredito que há sim, por parte dos provedores, esse dever de informar, até como consectário do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações privadas. Mas tenho que lhe informar que isso não vem acontecendo. Professor Bruno, olá, meu nome é Vinícius. Gostaria de saber se você considera Bitcoin uma moeda digital e quais são os riscos de investir nessa moeda. Vinícius, o Bitcoin hoje é uma das maiores polêmicas, não apenas no Brasil, mas no mundo. Através da plataforma blockchain, pessoas negociam Bitcoins ao redor do mundo. Há uma certa lenda a respeito da criação dos Bitcoins. Eles hoje estão sendo utilizados como instrumento de investimento, mas eu, seguindo a linha mais conservadora nesse sentido, não recomendo que você invista em Bitcoin. É uma moeda nova, é uma moeda virtual. Muitos falam que é uma moeda que não está ancorada em qualquer economia, ou seja, muitos falam que é simplesmente um chute, que do dia para a noite pode evaporar. Eu não coloco e não colocaria o meu suado dinheirinho em Bitcoins, mas tem muita gente pelo mundo afora que está colocando. Professor Bruno, meu nome é Letícia. Eu gostaria de perguntar o que o senhor acha da transformação das páginas sociais em memoriais das pessoas que já faleceram. Letícia, eu acho que essa tem que ser uma opção de cada um de nós. E por isso que eu digo que é importante a gente fazer o nosso testamento digital. Porque eu posso ter o interesse de congelar minha página do Facebook, ou meu perfil do Instagram, para que ele fique como um memorial, para que as pessoas vão lá, poste uma mensagem pós-mortem, e isso hoje é até muito comum da gente ver de acontecer, sobre a maneira quando os jovens morrem de maneira trágica. Eu não sei, Pamplona, qual é a sua opinião sobre as suas páginas, mas eu tenho uma tendência a excluí-las. E isso eu vou como vento. Tem semana que eu quero excluir, tem semana que eu quero que ela vire um memorial, por isso ainda não fiz meu testamento digital. Professor Bruno, meu nome é Cláudia. Como os tribunais têm enfrentado a questão dos bens digitais no Brasil? Cláudia, infelizmente, a gente tem pouquíssima jurisprudência hoje no Brasil sobre bens digitais. Eu acredito que essa nossa pesquisa e as palestras que a gente está fazendo pelo Brasil inteiro, participando desse programa, as pessoas vão começar a ter uma maior noção a respeito de tudo isso que a gente está criando na internet. Mas o que eu tenho a te dizer é, os tribunais têm sido tímidos e quando vão aplicar, têm aplicado simplesmente a literalidade do Marco Civil da internet. O que eu acho muito pobre para regulamentar uma temática tão rica e tão nobre quanto a temática dos bens digitais. Mas vamos ver, com certeza, nos próximos anos, nós vamos ver aí várias decisões acerca de bens digitais e vocês vão lembrar desse papo que a gente está tendo agora. Com certeza, Bruno.
esse é um tema e é um episódio que eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser visto e revisto justamente pela evolução da jurisprudência e da própria sociedade na compreensão dos bens digitais. Infelizmente, o tempo é curto, eu preciso encerrar, mas eu quero lhe agradecer. Sabe, normalmente no final do programa eu faço sempre um brinde com o entrevistado. Esse brinde eu quero fazer, mas com um brinde não somente para saudar a honra de te entrevistar, mas a saudar a honra de ter sido recebido aqui em sua casa, no Supremo, nesse convênio aqui com o SES, para eu gravar os programas hoje. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade e de entrevistar você, que é um talento que eu tive a honra de avaliar no mestrado e vejo brilhar por todo esse país. Meu amigo, que prazer poder brindar com você. Prazer é todo meu, cara. E encerrando o Papeando, eu quero dizer a vocês, meus amigos, que não tenham pudores de acessar lá o canal SES TV, o canal Pamplona, ver todos os episódios. Nós estamos já na 5ª temporada de programas do Papeando. Veja, bote aí a hashtag, bota a hashtag ali bonitinha assim, Papeando com Bruno Zampier, você vai ver os bastidores da gravação deste episódio. E botando Papeando com Pamplona, você vai ver deste e de todos os episódios anteriores. Para mim é um prazer, é uma honra. Eu digo mais, é um privilégio ter tomado como missão de vida falar do direito de maneira profunda, mas ao mesmo tempo leve, de maneira que eu possa trazer uma visão do direito em linguagem acessível e principalmente uma visão de poesia. Por quê? Porque a gente não tem o controle sobre o futuro. É como o sobreiro, que a gente não vai ver a oportunidade em que a cortiça estará pronta. E como muitas vezes, quando nós pensamos em plantar uma árvore, ter um filho ou fazer um livro, nós nunca sabemos quando a nossa mensagem, a nossa verdade vai alcançar. Até a próxima.